Doutora Tameia Danelon. Quem é a doutora Tameia Danelon? Vou contar para vocês, quem não conhece, tá? É procuradora regional da República em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É integrante do Ministério Público Federal desde dezembro de 99. É ex-coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção em São Paulo. Ex-integrante da Lava Jato São Paulo. É mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, é professora de Direito Processual Penal, é palestrante e vai conversar com a gente. Doutora Tameia Danelon. E assim que ela entrar aqui, a gente começa, porque eu entro um pouquinho antes, até porque eu sempre acho que vai faltar algo. Primeiro que eu sou mineira, então mineiro tem mania de adiantar as coisas, né? Chegar antes, não pode perder a hora, aquela agonia. Isso é um lado. O outro lado é que eu sempre acho que vai faltar alguma coisa, como agora. Eu tinha o perfil dela que eu queria ler para vocês em detalhes, porque eu vou falar, ela é Procuradora Regional da República, ok. Mas eu queria dar os títulos, porque tem sempre quem gosta de conferir, confirmar, saber a formação da pessoa, não é? Maravilha. Quase idiota eu, vocês viram, né? Não achava de jeito nenhum. Mas agora achei, tá conectando. Ai, achei, olha que linda ela. Muito Achou! obrigada, achei você. Estou acompanhando a gente, agora vi aqui até do Canadá. Tá animada a coisa aqui, né? É, era o Deltan, sim, viu? O Deltan tá assistindo a Era gente. mesmo? Olha que E- barato, eu achei que era fake. Eu falei, vê se o Não, Dantas ia assistir. não, falei para ele Menina. acompanhar, ele compartilhou, divulgou Ah, aqui. é? É, Olha que barato. E aí, doutora Tameia Danelon? pois Que é. momento, não? Que momento difícil, né, Que Leda? momento complicado, nossa senhora. Eu vi Não, você na CNN anteontem, ontem e vi hoje. sim, E realmente valeu, deu tanto aqui, a doutora Tameia confirmou, estou honrada, nem tá. podia imaginar, achei que era, sabe quando você acha que é fake? Não, ele tá sim. Eu tô vendo vários amigos aqui, a Fernanda da Star Palestra, o Ricardo Ah, Oliana de é? Santos. Mandar um beijão pro pessoal de Santos, que eu sou santista, né? Ah, é Santista? Ótimo, um beijão Sim. para o pessoal de Santos. Eu, durante muito tempo, frequentei Santos através da TV Santa Cecília. Quando eu Sim, fazia censura, a TV Santa Cecília era a retransmissora. Eu nossa. fui a Santos lançar meu livro, muito legal. Ai, Minha bacana. querida doutora Tameia, como é que a gente entende esse momento? Primeiro, a gente fica triste, fica decepcionado, fica aturdido com a demissão do ministro Moro. Depois a gente fica assustado com a forma como foi feita aquela coletiva, com o que ele disse. Aí ele vai depor, dura 8 horas. Você tem prática, eu não sei, mas eu achei 8 horas uma coisa enorme, longuíssima. É comum isso, não, né? Então, depende do que a pessoa tem para trazer, mas pode acontecer sim. Eu já tive depoimentos que duraram 8 horas, 10 horas. Então, depende muito do que a pessoa está trazendo. Então, se a pessoa está narrando muitos fatos, trazendo muita coisa, é possível, sim. Não é nada assim absurdo, né? Uhum. Agora, todo mundo fica curioso, né, para saber o que que ele O que trouxe, ele trouxe, né? né? E quando ele diz que tem 15 meses de zap, né, no telefone, porque não eram depoimentos, não eram filmes, parece que eram zaps, né? É, pelo que foi noticiado, seriam conversas de WhatsApp, e-mails, áudios, né? Pois é, tudo isso durante 15 meses. Que, será que é assim mesmo? Quer dizer, ele deveria ter gravado isso? Ele pode gravar, assim, o presidente? Ele pode ter áudio do presidente? Isso é possível? Então, primeiro, a gente tem que saber se é verdade mesmo, né? Se há, de Uhum. fato, uma gravação de tanto tempo. Em segundo, não há problema em fazer, juridicamente falando, né? Embora eu Uhum. goste Juridicamente. do Moro, eu acompanho o trabalho dele, não é de hoje, né? Há quase 20 anos, mas eu tô dando minha opinião jurídica. A princípio, Uhum. não tem problema algum você gravar. Não sei se a gravação foi feita por telefone ou são áudios, né? Aquelas trocas de conversa, né? Então, assim, se ele ou gravou, ou se ele apresentou para a polícia mensagens de WhatsApp ou áudios de WhatsApp, não seria nenhuma irregularidade.
o que poderia vir a ser uma eventual violação de privacidade. Agora, tem que ver o conteúdo, né? Uhum. Então, por exemplo, se alguém me confidencia que tem uma doença ou alguma outra coisa, e se eu trouxer a público, isso prejudicar a pessoa, é uma violação de privacidade, a pessoa pode responder civilmente, tá? Não criminalmente. Agora, como ele fez algumas acusações graves, né, no discurso quando ele saiu, é importante que ele prove tudo isso, né? Então, acredito, me parece que ele está trazendo esse material para tentar dar um sustentáculo ao que ele disse, né? E essas gravações, elas são provas? Esses apps, essas coisas, valem como prova? Valem como prova, sim, né? O direito processual penal, ele admite qualquer prova, desde que não seja ilícita, né? No episódio do Intercept, né? Onde houve uma violação, os hackers fizeram um ataque cibernético. Então, tudo que foi obtido, aquelas conversas, elas não valem como prova. Agora, uma pessoa que está encaminhando conversas que ela trocou, que é dela mesma, que ela tem acesso, pode ser uma prova, sim, desde que venha confirmar uma irregularidade ou um crime, né? Porque, na verdade, como há segredo de justiça, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Quais são as provas, o que ele diz. Né? A gente está falando sobre hipóteses, sobre o que a gente soube pela imprensa, pela TV, não é? Porque não tem E prova nenhuma. Né? não, e nem pode. Agora, Clara, né? A prova para a gente, quer dizer, a gente não pode ler as provas agora, né? Essa que é a verdade. Eu sei que muita gente está preocupado, quer saber, né? Está ansioso, mas É, infelizmente não tem como divulgar agora. Porque a investigação, primeiro, ela tem que ser protegida. Então, primeiro ponto do sigilo não é porque não querem prestar contas à sociedade, não é isso. Primeiro é um sigilo para preservar a investigação. Por exemplo, vamos supor que o doutor Moro tenha dito que numa casa X tem documentos que comprovam o que ele falou. A polícia pode pedir um mandado de busca e apreensão. Imagina se ficam acompanhando essa diligência, vão ficar sabendo que vai ter no dia X uma busca e apreensão. Então, claro. o primeiro, né? Ou uma prisão, né? Ou uma interceptação Aí telefônica. vão acabar com aquelas provas, né? Vão queimar o material, a É, pessoa vai sumir, né? isso. Então, imagina o investigado sabendo que vai ser interceptado, que vai ser grampeado, ele não vai mais conversar no telefone. Então, o primeiro ponto, por que o inquérito é sigiloso? Que é para preservar a investigação. E segundo, preservar o investigado. Então, vamos supor, um político famoso está sendo investigado por corrupção, tá? Daí é divulgado na mídia, todo mundo fica sabendo, depois vê-se que ele não era corrupto, tem provas cabais da inocência. Só de já ter sido divulgado na imprensa que havia uma investigação contra ele, já vai ser ruim para ele. Então, o sigilo das investigações é para proteger a investigação e também o investigado, né? O difícil de entender para a gente que é leigo é assim, as conversas, as questões da Lava Jato, do mensalão e tal, de toda a corrupção do governo, algumas delas foram vazadas, né? Apareceram essas conversas no Jornal Nacional, na mídia em geral e tal. E aí, quando é com o Moro, é segredo de justiça porque ele é juiz ou porque se pede o segredo de justiça e aí é concedido? Não é por isso, não. Porque a natureza do inquérito é o sigilo mesmo. E ontem ele apresentou essas provas. É muito cedo para ter divulgação, né? E eventuais vazamentos que aconteceram, o Deltan sempre ressalta isso. Ao longo da Lava Jato, só foi provada uma vez que foi um servidor público. Se não me falha a memória, era uma funcionária da Receita Federal, que foi provado que vazou por um ato de um servidor público. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que os advogados, eles também têm acesso aos autos advogados dos investigados e dos réus. Tá. Então, poderia haver também essa divulgação, não estou fazendo qualquer tipo de acusação, mas essa possibilidade, né? Então, é muito cedo para divulgar alguma coisa, tem que aguardar mesmo, e mais para frente tudo vai ser publicizado, né? O Moro não pode estar... ele é ex-juiz, né? Ele sabe que são provas. Mais do que todos nós, do lado, não você, mas nós.
né? Ele sabe muito mais. Então, ele não vai apresentar, provavelmente, uma coisa que ele sabe que não vale como prova. Ou ele pode apresentar só porque pode ser um sinal, como é que se chama mesmo? Indício. Pode ser um indício. Então, como você falou, o Sérgio Moro tem 22 anos de experiência, né? Quem atua na área jurídica, nós sabemos as responsabilidades que a gente tem de fazer uma acusação em público, né? Ao vivo, como foi. Então, nós sabemos que é preciso provar nossas alegações para que não se volte contra a gente, né? Então, me parece que ele, ciente de tudo isso, que ele vai apresentar o que tiver que apresentar. Mas a gente não sabe, né? Aquela coisa, é uma suposição, né? Vamos ver com o decorrer da investigação o que vai acontecer. E quando ele envolve, pelo que eu vi na TV, ele envolveu outros ministros, né, nas declarações dele. Esses outros ministros também têm que depor, é tudo assim, e tem que ter advogado, e também vai ter sigilo. Sim, sim. Caso, também vi na imprensa, né? A gente não sabe se é verdade, mas caso ele tenha trazido nomes de ministros e que esses ministros ou estão envolvidos em alguma prática ilícita ou se seriam testemunhas de alguma coisa, eles têm que ser ouvidos sim, né? Então, o ministro tem prerrogativa para escolher um horário, uma data do depoimento e tem que ser ouvido. Caso haja elementos que os incrimine, né, falando hipoteticamente, eles vão ficar na condição de investigado e vão precisar de um advogado para os defenderem, né? E eles podem escolher o local, a hora, tudo? Porque eles têm foro privilegiado, não tem? Tem foro privilegiado. Como esse inquérito está tramitando no Supremo Tribunal Federal, já seria o foro caso tenha algum ministro envolvido. Mas o ministro de Estado tem essa prerrogativa de indicar uma data, né? Por conta das atribuições deles, né? Você acha que a Polícia Federal poderia ter apreendido o telefone do ex-ministro Moro? Não, não pode. Tem que ter uma ordem judicial. É tudo que viola a liberdade da pessoa, uma busca-apreensão ou uma apreensão de um celular, tem que ter uma ordem judicial. Então, a não ser que o ex-ministro entregue voluntariamente, ele pode fazer isso, ele assina um termo, estou entregando aqui o celular, agora a polícia não pode, não tem esse poder de apreender. Teria que fazer um pedido para o ministro Celso de Mello, que é o juiz responsável, né? Pelo caso. Pelo caso, exatamente. Agora, o Moro pode ter entregue todas as conversas ao longo, pelo que vazou na imprensa, dos 15 meses que ele estava como ministro da Justiça, não é? Porque tem um contexto, né? Toda conversa tem um contexto. E esse contexto também importa, né? Certamente. Sim, exatamente. Muitas pessoas estão me perguntando se aquela conversa que ele divulgou na imprensa entre o presidente e ele, se gera uma prova de uma interferência. É um indício, é um indicativo. Agora, não pode só pegar duas mensagens e tem que ver o contexto, né? Em contexto que elas são essa mensagem que você está falando é aquela do mais uma prova para trocar o Valeixo, né? Isso, exatamente. Mais uma razão é a frase, né? Isso, exatamente. Então, conversas tem que ver o contexto. Quando foram trocadas, não é uma prova absoluta, uma simples linha de uma conversa por WhatsApp. Então, tem que ver todo esse contexto. Por isso que demanda... Mas toda a conversa é uma prova? Se você tiver toda a conversa, sim. Sim. É uma prova, sim, né? Dependendo do que foi dito, né? Dependendo do que está na conversa, né? Claro. Não deixa de ser uma prova. Agora, tem vários crimes, eu até anotei, porque é um monte, né? O procurador-geral falou em 8 crimes. Falsidade ideológica, coação no processo, não sei o que, administrativa, obstrução de justiça, corrupção passiva, prevaricação, denunciação caluniosa, crimes contra a honra. E sendo esse prevaricação, denunciação caluniosa e crimes contra a honra, em relação ao Moro, é isso? Então, pelo que eu entendi, claro que tudo tem que ser apurado, né? Pode ser que no curso do processo, do inquérito, verifique que o próprio ex-juiz tenha cometido algum ilícito. Pelo que eu entendi, seria só a denunciação caluniosa e os crimes contra a honra que estaria direcionado ao ex-ministro, e os demais ao presidente. Mas aquela coisa, o inquérito, ele não pode congelar, engessar os crimes. Não pode só se fixar naqueles que estão ditos e só investigar aquilo. Não, tudo vai ser investigado.
Se no curso da investigação a autoridade policial se deparar com provas de outros crimes, qualquer que seja, também tem que ser apurado, né? E acredito que o doutor Aras, né, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, tem colocado o denunciação caluniosa e crime contra a honra, porque se ficar provado, vamos supor uma hipótese, que tem prova de que o presidente não fez nada de errado, né? Não obstruiu a investigação, não obstruiu a justiça, não interferiu em nada, poderá a investigação recair exclusivamente sobre o ex-ministro de uma suposta denunciação caluniosa ou crime contra a honra, né? E se o presidente interferiu de alguma forma na Polícia Federal, nas investigações, ele é julgado? Como é que isso funciona? Porque ele é o presidente, ele é afastado da presidência? Sim, tem um trâmite, né? Quando o presidente comete algum crime durante o seu mandato, né, enquanto ele é presidente, e se esse crime é relacionado com a função dele, vamos supor que ele interferiu na polícia, vamos supor que ele praticou uma advocacia administrativa. Aí ele praticou um crime durante o mandato referente ao seu cargo de presidente. O procurador-geral pode oferecer uma denúncia criminal, que é uma abertura de processo criminal. Só que quando o presidente ele é acusado, tem uma peculiaridade. Tem que passar primeiro na Câmara dos Deputados. Então, vamos supor que chegue uma denúncia na Câmara dos Deputados, uma ação penal. 2/3 dos deputados têm que aprovar. Eles aprovando ao recebimento da ação penal, automaticamente ele tem que se afastar do cargo. A lei prevê que ele não pode continuar na cadeira de presidente. E daí o processo vai para o Supremo para o ministro Celso de Mello receber ou não a ação, né? Mas isso é um afastamento, não é um impeachment. Não, não é um impeachment. É um afastamento, aí vai ser julgado. Outro caminho. Dele vai ser julgado, é um outro Mas caminho. se ele for condenado, ele não pode voltar para o cargo, e se ele não for condenado, ele pode, é assim? Isso. Todo servidor público, quando é condenado, um efeito da sentença condenatória é perder a função pública. Então, automaticamente, a pessoa já perde a função pública. Então, esse é o primeiro caminho jurídico que tem, uma ação penal de crime comum, né? Que é diferente do crime de responsabilidade que embasa um pedido de impeachment, né? É claro que muitos crimes comuns, como corrupção e outros, também caracterizam um crime de responsabilidade. Só que o caminho é outro. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, né, pode oferecer uma ação pedindo o impeachment do presidente ou de ministros do Supremo, e essa ação ela é encaminhada para o presidente da Câmara. Então, acho que temos já 24 pedidos, né, de impeachment. Tem muitos pedidos. Mas... De deputados, de senadores, da oposição e de cidadãos comuns. Isso, né? isso. Mas é uma prática comum. Todos os últimos presidentes tiveram pedidos, né? Então, agora, esses pedidos, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que vai pautar, ou seja, ele que decide se ele vai levar a votação ou não, né? E daí depois, se a Câmara autorizar, tem todo o processo, como foi no caso da ex-presidente Dilma, né? Mas o resultado final é um impedimento e um afastamento também da função de presidente, né? E às vezes caçam direitos e às vezes não, né? Sim, Porque na Dilma não caçaram os direitos políticos. Eu acho que do Collor caçaram, que já passou muito tempo, né? Caçaram. Porque a gente perde até a noção, né? A gente pegou um gosto por impeachment no Brasil, né? Já tem 2 presidentes empechados, antigamente não tinha nenhum, né? Nenhum. A figura do impeachment é recente, não, né? Não, a lei do impeachment... A gente é que não era apegado a essa palavra, né? Bem antiga, porque no passado, né, Leda, a democracia não era muito solidificada, a sociedade não era muito atuante. Nós temos que ter uma sociedade forte, em vez de ter Estado forte e sociedade fraca, não, ao contrário. A sociedade tem que estar forte, ativa. E desde 2013, né, a sociedade acordou, começou a ver os problemas que a gente estava atravessando, problemas econômicos, né, que impulsionou essa manifestação contra o governo da ex-presidente Dilma e acordou para a vida, né? Uma prova disso são as últimas eleições de 2018, quantas pessoas novas que entraram na política, né? É verdade. Então, é importante. Mas falando do impeachment, eu lembro da época do Collor, eu estava na faculdade, eu era menina, né?
E eu lembro que a companhia, eu sempre gostei dessas coisas, acompanhei de perto, e de fato, sim, ele, na hora ele até renunciou, não sei se você É, lembra da ele votação, renunciou. ele renunciou, mas foi excluída a renúncia, porque se ele renunciasse, ele não ia sofrer o impeachment, né? Mas como já estava instaurado um processo de impeachment, continuou. E ele perdeu a cadeira e os direitos políticos. Na minha opinião jurídica, o ministro Lewandowski não agiu acertadamente no caso da Dilma, porque a Constituição é clara ao dizer, né? Sendo condenado na ação de impeachment, o presidente perde a função pública e os direitos políticos por 8 anos. Mas Tá fizeram uma escrito, né? manobra, né? E deixaram os direitos, inclusive ela foi até candidata a senadora, Foi, né? Por Minas Gerais, né? por Minas Gerais. E perdeu, E não se elegeu, é. não se elegeu. Aliás, falando em Constituição, o Bolsonaro hoje fez uma declaração, não sei se você viu de manhã, mais ou menos de manhã. No, para mim foi de manhã, mas eu não posso garantir a hora, não. Acho que 11, meio-dia, talvez, na esplanada dos ministérios, ali em frente ao Palácio, dizendo que a Constituição vai ser mantida a qualquer preço. E aqui a Constituição tem duas vias. Enfim, eu fiquei muito grilada com essa frase, não consegui achar uma explicação. Quer dizer, já pensei em dezenas de. Quer dizer, tudo por conta da nomeação do, do diretor da Polícia Federal, né? Que Sim. é o que está. Ele está mordido com isso, porque o Alexandre de Moraes cassou o direito, quer dizer, cassou a indicação. Quando também está escrito na Constituição que o presidente pode indicar a pessoa, não está? Sim, de fato é uma prerrogativa do presidente, né? Mas muitas pessoas têm falado sobre isso, perguntado, né? Se é uma interferência judicial, se é um ativismo judicial. Não me parece, Pois é. não me parece. É, claro que eu não vou entrar no mérito da decisão, né? Se ele fez bem ou não de ter revogado a nomeação, mas é muito comum isso. Nós que atuamos no direito, procuradores, é muito comum pedirmos para que a justiça afaste certas pessoas. Então, tive vários casos de improbidade administrativa, de corrupção, que a gente vê que a pessoa não reúne os requisitos, ou porque é um nepotismo, ou porque é parente, ou porque está envolvida em atos de corrupção. Então, assim, nenhuma lesão pode ser afastada do Poder Judiciário. Então, não há problema algum, não há uma interferência irregular do Supremo ao se manifestar sobre isso. E, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes entendeu a violação do princípio da impessoalidade, né? Que é aquele princípio que diz que os cargos públicos devem ser ocupados por técnica, por mérito, né? Então, ele achou que aquela amizade próxima com a família não seria adequada. Eu prefiro não falar minha opinião, tá? Para não politizar. Mas não é um ativismo judicial, nesse ponto eu não acho. Eu tenho muitas ressalvas à conduta do Supremo, aquele inquérito da fake news, né? Um inquérito completamente inconstitucional. Mas neste caso não é uma interferência indevida. Tem umas coisas que a gente não consegue entender, sabe, doutora Tameia? Por exemplo, ontem à noite, eu não quero dizer com isso que concordo com a atitude das pessoas, não. Eu até discordo, tá? Eu não acho elegante, não acho correto. As pessoas se amontoaram em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, o apartamento dele aqui em São Paulo, e ficaram gritando lá várias palavras de ordem, palavrões, etc. Mas não estou falando por causa do palavrão. Estou falando porque eu acho que não pode ficar gritando na porta das pessoas, entendeu? Não é por aí que deve ser feita a coisa, o protesto. Mas fizeram. Ele mandou prender. Todo mundo foi para a 24ª DP, não sei se mandou prender, mas fecharam, alguma coisa aconteceu, que a polícia levou as pessoas. Hoje de manhã eu recebi um monte de imagens de outra manifestação na porta dele de novo, e claro, pela luz, eu estou falando que hoje de manhã, porque eu recebi hoje, e porque é a luz do dia, e ontem era a luz da noite, e dava para ver que era de noite mesmo, e depois eu vi depoimentos de gente na delegacia se queixando dele. É correto isso? O juiz pode fazer isso? Qualquer pessoa, se uma pessoa resolver gritar na minha porta, digamos, e eu me ofender, eu posso chamar a polícia? É possível isso? É uma figura que está em algum lugar, está escrito na Constituição, na lei, no direito? Onde é que está isso? Então, em tese, poderia chamar a polícia. A princípio, pode, né? Mas vamos ver desde o comecinho, né? Eu não acompanhei de perto, né? Não vi como foi o teor da manifestação. Mas, por exemplo, primeiro ponto, manifestações pacíficas são democráticas, né? Então, a princípio, fazer uma movimentação,
na frente da casa de um ministro, de um procurador, de quem quer, que seja uma coisa pacífica, sem tumultuar muito o ambiente, sem ficar por muito tempo, sem arremessar coisas, o que quer que seja, uma coisa civilizada, ok, tá? Agora, tem que ver como é que aconteceu isso, né? Vamos supor que estavam gritando demais, que estavam ofendendo demais, que estivesse tacando coisas, né? Uhum. Eu não sei. Tacando coisas eu não vi, mas as palavras eram de baixo calão, sim, Tá, algumas, claro. E é, tinha megafone, isso eu vi tá, que tinha. Hoje de manhã também tinha megafone. Eu fiquei comparando com o Temer, porque o Temer sofreu muito isso. sim, Não é aquele fora Temer? Porque sim, agora o Brasil também descobriu o fora, né? Fora é, Temer, fora todo mundo, Bolsonaro, fora é, Moro, fora. Não é? Tem é, todas as correntes do fora. é E na verdade. casa do Temer se fazia. Eu tinha uma praça, eu me lembro, eu não conheço o lugar, não, mas eu me lembro da imagem, era meio uma praça, assim. E as pessoas ficavam ali se manifestando e tal. Mas não sei se ele tinha. E ele era presidente, né? Presidente. É, acho que tem que ter um certo limite, né? Pode se manifestar um pouco, sem ficar muito tempo, um pouco de barulho, não tem como impedir as pessoas. Agora, se foi, tava muito barulho, se estivesse incomodando, há sim a possibilidade de uma polícia. Agora, eu não sei como é que foi essa abordagem da polícia, mas o que a polícia tem que fazer? Dispersar as pessoas, né? Pessoal, vamos embora, chega, já se manifestaram, já passou na TV, já deram o recado, né? Agora, você chegar a prender essas pessoas, a não ser É, que tenha algum tipo de resistência, um desacato aos policiais. Então, a gente fica difícil para mim, que sou da área jurídica, dar uma opinião uhum. técnica. Eu entendo, porque eu também não posso nem te dizer se eles foram presos, porque o que eu Foram, vi foram, foram, foram presos. foram. Eu vi as pessoas dentro da delegacia gravando com o celular, dizendo: estou aqui na 24ª, uma coisa assim, 25ª, porque o Alexandre de Moraes mandou prender e tal. Mas tem aquele episódio dos ministros do Supremo, tem um pouco isso, né? Só para relembrar, nem vou pedir sua opinião, não, porque eu sei que eu não quero te constranger, mas eu me lembro do Lewandowski no avião, que mandou Sim, prender um advogado, que o abordou. absurdo. Uma É, loucura também. isso não Mas pode acontecer. os ministros do Supremo, às vezes, extrapolam, né? Digamos assim. Estou Sem sendo fina, dúvida. assim, às vezes. Sendo claro que ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer estar É. num avião e falar, é uma vergonha o STF, né? Se alguém falasse o Ministério Público Federal é uma vergonha, eu ia me constranger, eu não ia gostar, mas prender essa pessoa, não, porque só se prende quando pratica crime. Falar que um órgão é uma vergonha não é crime. Então, achei que foi, no meu ponto de vista, eu posso falar que até já me manifestei sobre isso, foi um abuso de autoridade, tá? E há um tempo atrás também, acho que no próprio, em relação a Lewandowski, que também houve uma manifestação na época de Malhar o Judas, e iam fazer brincar que é uma fogueira, as Ah, pessoas também, foi aberto um inquérito nossa. contra uma das ativistas, o Lewandowski que mandou abrir inquérito, então isso não pode acontecer, gente. Não é porque uma autoridade é um ministro que vai violar a Constituição. Né? Então, eu não sei como é que se deu essa prisão dos manifestantes ontem. Só justificaria uma prisão se eles tivessem batido nos policiais, uma ofensa, não sair prendendo, que vivemos uma democracia, né? Eu não sei, porque eu vi, na minha época de Judas, em Minas Gerais, quando eu era bem jovem, era tão comum a gente criticar as pessoas, né? E não É, acontecia nada, a gente só queimava o Judas ali, né? agora tem que parar um pouquinho, essas autoridades, parar um pouquinho para pensar por que estão fazendo isso, né? Pôr a É, mão na cabeça e rever, né? Se não poderia mudar o comportamento, é alguma insatisfação que está causando na sociedade, né? é. E não é pequena, já que pessoas se manifestam, né? Porque dá trabalho se manifestar, né? Você tem que sair de Sim, casa, tem que fazer coisas. É sim. muito. O Dória também fechou a rua dele. Eu fiquei muito impressionada com isso. Houve um momento qualquer que ele fechou. Eu vi uma moça, também vi um vídeo, porque hoje em dia tudo é vídeo, né? Tudo é É, filmado. Hoje em dia você é. não pode fazer nada que tudo aparece, né? E a moça saindo para ir à padaria, uma vizinha dele, dizendo que não podia andar de carro porque a rua estava fechada e tal. Outro dia no Rio me mandaram, e aí eu tenho certeza, porque foram pessoas que eu conheço que me mandaram vídeos, mostrando que o Rodrigo Maia estava no apartamento dele, na Praia de São Conrado, no Rio, e ele mandou fechar a rua. E Não, fecharam a rua. A polícia militar fechou o trecho, não podia passar. Nem morador, segundo a moça que me mandou o vídeo. Também não posso provar, mas eu conheço aquela região ali, conheço aquelas pessoas. sim. E a gente pode, a autoridade pode fazer isso?
Não, a princípio não pode, né? Tem que ter um motivo justificado, né? Forte motivo. Vai ter uma notícia de que vai ter um atentado, alguém falou que vai fazer alguma coisa mais grave, aí até poderia se cogitar. Agora, fechar sem motivo, só porque o Rodrigo Maia estava na casa dele, É, não. porque é um protesto, né? Tinham pessoas Claro, falando, mas aí é, falando, gritando, essas mas coisas. as pessoas têm direito de se protestar, né? Aquela coisa, um protesto pacífico, sem quebra-quebra, por um tempo razoável, né? Não ficar o dia inteiro porque atrapalha os vizinhos. Tudo tem que ter bom senso, né? É. Podem se manifestar, mas tendo bom senso, né? O que você está rindo, Leda? Doutora Tanéia, sabe o que que eu estou rindo? É porque bom senso é uma coisa que não tem mais no Brasil. Eu acho, É, eu é acho que verdade. está em falta. Ou então está em desuso, né? Você É. que é do MP, do Ministério Público, me conta uma coisa. O Ministério Público, ele investiga independente da Polícia Federal? Sim, há a possibilidade de investigar sozinho. A gente tem um procedimento que chama procedimento investigatório criminal. É como se fosse um inquérito policial, mas tem esse outro nome porque é nosso. Então a gente pode investigar sozinho ou junto com a polícia, né? Como aconteceu na Lava Jato, né? Essa união entre as instituições, que é o mais recomendável. Então, em casos grandes, de grande corrupção, colarinho branco, grandes fraudes, é melhor trabalhar junto, né? Porque a polícia, ela tem muitos mecanismos que a gente não tem, por exemplo. Eles têm os laboratórios de quando aprende um celular, puxar as informações, de conversas de e-mails, né? Então, a polícia tem uma expertise. Então, é bom trabalhar em conjunto com a polícia, né? Eu já tive várias operações que eu tive muito êxito, porque trabalhamos junto com a Polícia Federal, né? Eu estou te perguntando isso também porque está muito claro nas manifestações, sobretudo no Twitter, no Instagram e tal, das pessoas dizendo, e a imprensa também diz isso, a grande imprensa, o Bolsonaro quer fazer uma interferência na Polícia Federal para proteger os filhos. E aí o filho que tem processo, pelo menos o que eu sei, é o senador Flávio Bolsonaro, que tem a história da rachadinha, Queiroz, etc. Mas isso está no Ministério Público do Rio de Janeiro, não está na E, Polícia Federal. Esse processo é do Ministério Público, não é? pelo que eu É o que sei, está na imprensa, é na isso. imprensa, esse de fato, esse processo, essa investigação é do Ministério É do Público Ministério Estadual, Público. né? Porque ele exercia um cargo de deputado estadual Um na época deputado estadual, ele era da deputado. A memória. acusação se refere ao mandato de deputado estadual. Tá, mas Então, é julgado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. isso, exatamente isso. Mas me parece, eu não tenho bem certeza, mas me parece que teria também uma investigação na Polícia Federal apurando lavagem de dinheiro. Eu não tenho bem certeza, mas acredito que tenha. Eu vi Pode alguma. ser paralelo, né? Pode É, ser em paralelo. e agora essa outra investigação que tem no Supremo das fake news, eu também vi algumas notícias que estariam também investigando o outro filho, Carlos, né? É o caso, aí é o Carlos. Mas uma coisa que é até bom a gente falar, Leda, que esse inquérito é aquele inquérito completamente inconstitucional, tá? Eu não estou defendendo o filho nem nada, né? Eu estou defendendo Uhum. a ordem jurídica. Esse inquérito, ele foi instaurado pelo ministro Toffoli sob argumento para apurar fake news. Primeiro que fake news não é crime, tá? É uma coisa completamente aberto, né? E ameaças ao Supremo e seus familiares. O inquérito só pode ser instaurado no Supremo para investigar pessoas que têm foro privilegiado no Supremo, né? Então, uma pessoa, vamos supor uma pessoa aqui de São Paulo, um senhor que não tem foro, fez uma ofensa pelo Facebook ao Supremo. Ele não pode ser investigado no Supremo, tá? Então, esse é o primeiro inconstitucionalidade do Primeira inquérito, coisa. tá? Segundo, o regimento interno do Supremo diz que pode ser aberto um inquérito e tramitar no Supremo para apurar crime ocorrido dentro do Supremo. Mas não ocorreu nenhum crime dentro do Supremo, né? Se fosse um homicídio, né, um atentado, aí tudo bem, não aconteceu. Terceira inconstitucionalidade. O ministro Toffoli nomeou Alexandre de Moraes para presidir o inquérito. Juiz não preside inquérito. Quem comanda a investigação é a polícia ou o Ministério Público. O juiz tem que ficar ali, alheio, tá? Então, outra inconstitucionalidade, porque o juiz não comanda. Viola o chamado princípio acusatório, que é a divisão entre
processar, defender e julgar. Uma outra inconstitucionalidade. Quando tem alguma investigação, um processo chega ao Supremo ou na Justiça, ele é livremente distribuído. Tem um sistema de justiça livremente distribui. Aí ele não distribuiu entre os membros do Supremo. Ele falou, o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do inquérito. Outra inconstitucionalidade, tá? Que é o princípio do juiz natural, que chama. Nós também temos o princípio do promotor natural. Eu não posso falar, eu quero investigar esse fato. Eu até posso instaurar uma investigação, mas eu não posso pegar para mim. Ela tem que ser livremente distribuída por sorteio, com qual procurador ou promotor cair, segue. Então, e esse inquérito determinou busca e apreensão de pessoas aqui em São Paulo, senhores tiveram o computador apreendido. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que não tem mais foro privilegiado nada, teve busca e apreensão também na casa dele. Então, a gente não estão falando muito sobre isso, tá? Não importa se está investigando também o filho do presidente, quem quer que seja. Ele nasceu já inconstitucional, esse inquérito, né? E aí não tem a quem reclamar, né? Porque ele nasceu no Supremo, é o Supremo, né? O Supremo é o Supremo, né? É complicado, porque na É época uma loucura, né? era a procuradora-geral, a doutora Raquel Dodge, ela fez o arquivamento. Quando o Ministério Público arquiva, a última palavra acaba sendo do Ministério Público. E o Supremo simplesmente ignorou a manifestação de arquivamento e continuou fazendo investigações. Investigações sigilosas, que jornalistas são intimados para depor e não sabe se vão depor como investigados, como testemunha, não tem acesso aos autos. E tem uma súmula do Supremo, agora eu não lembro o número, se é a súmula 54, que diz que as investigações criminais têm que ser dada vista aos investigados, né? Então é uma Faz pena. sentido, né? O É investigado uma tem que pena. saber o que está acontecendo. É tudo muito instável, não é muito sério, não é sério o nosso país, né, Leda? Eu Não vejo é? na Suprema Corte, uma vez eu estava dando uma palestra e estava presente um juiz americano que cuidou do caso da Petrobras na Lava Jato lá nos Estados Unidos, né? E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, doutor, o que aconteceria lá nos Estados Unidos, né? Se um juiz da Suprema Corte soltasse uma pessoa, sendo que ele foi padrinho de casamento da filha de quem ele soltou. Eu não vou falar o nome do juiz, né? Não precisa, é. Não precisa. O juiz olhou para mim assim, assustado, ele arregalou os olhos. Mas como assim? Ele nem conseguiu vislumbrar essa possibilidade. Eu falei, isso aconteceu aqui no Brasil. Ele falou, olha, se isso acontecesse, na hora o juiz ia se dar por impedido, ia falar, eu fui padrinho de casamento. Então, temos que ser profissionais, não temos que ser pessoais. É tanta coisa para mudar, né, Leda? Muita coisa. E Muito. sem falar nome de juiz, há muitos juízes que deveriam se dar por impedidos porque ou assessoraram aquele político que está sendo preso, ou trabalharam diretamente com ele, trabalharam naquele governo daquela pessoa, e não se consideram impedidos. É impressionante. Não pode, Não tem é? ministro É uma de coisa assim, qualquer um de nós vê, não precisa nem ter a sua formação toda, né? A gente percebe no susto sim, ali. É sim, muito estranho, é tudo muito estranho. é. A E, gente está vivendo um momento muito complicado, né? Muito muito. A gente difícil. E isso acaba perdendo um pouco a confiança na justiça, fica uma instabilidade jurídica. Essa instabilidade jurídica, ela redunda numa instabilidade econômica, porque os investidores externos, quando vê essa bagunça, né? Não vou investir aqui. Põe outro, daí tira o outro, e daí dá uma decisão que suspende todas as investigações de lavagem no país, aumenta o risco Brasil. Eles É, vão investir aqui, né? não fica bom, não é bom. Agora, eu fiquei muito temerosa com aquela fala que eu te falei do Bolsonaro, porque eu fiquei imaginando o que ele quer dizer com isso, sabe? Que a Constituição vai ser mantida, que ele vai cumprir a Constituição. Ele já está cumprindo. Mas por que quando ele diz isso no domingo, com aquela ênfase, eu fiquei pensando, como a Constituição diz que ele pode nomear o diretor da Polícia Federal, é claro que eu fiquei pensando em mil coisas. Fiquei pensando, ele vai colocar de novo, vai indicar de novo, vai nomear novamente o Alexandre Ramagem. E se ele fizer isso?
Eu não assisti o pronunciamento, mas pelo que... Essa frase que ficou na minha é, cabeça, sabe? Eu vou cumprir a Constituição, e a Constituição tem dois lados, o Exército está conosco, as Forças Armadas estão conosco, nós vamos cumprir a Constituição, e amanhã eu vou nomear o novo diretor da Polícia Federal. Tudo junto, na mesma fala. Não sei se a ordem foi exatamente das frases, foi essa, mas foi o mesmo pronunciamento, não foi uma coisa, outra coisa. Não tinha ninguém perguntando também. Aquelas coisas do Bolsonaro, sai falando, entendeu? Pelo que eu li na imprensa... Grilada com isso. Parece que ele estava se referindo ao Ramagem mesmo, né? Que outro pronunciamento ele disse que ia insistir na nomeação, né? Ele falou que não estava satisfeito com a negativa. Isso, né? Exatamente. Agora, ele pode recorrer, né? A Advocacia Geral da União, que representa a União, pode recorrer da decisão do Alexandre de Moraes, né? Então, o meio legítimo seria através de um recurso. Ele não pode nomear novamente, tá? Como já foi submetido à Justiça, ele não pode ir contra a decisão da Justiça. Ele tem que recorrer e levar a questão para a turma, né? Os demais... Mas ele disse que não ia recorrer, lembra? Ele até retirou a nomeação. Exatamente. Então fica um pouco incoerente, né? Porque a Advocacia Geral da União se manifestou que não ia recorrer. Não recorreu, ou seja, aceitou a decisão liminar, né? Uhum. E daí ele já nomeou outra pessoa. Então tudo isso gera muita instabilidade, né? A gente está numa grande crise sanitária, né, Leda? Com no meio, né? O problema do coronavírus, todo mundo trancado em casa. Que essa crise está gerando a crise econômica, né? Quantas pessoas que estão perdendo emprego, empresas que estão fechando. E agora temos essa terceira crise, a crise política, né? A saída do Moro. Então, a gente está passando um momento muito complicado, muito difícil. O ideal seria que o Moro tivesse esperado um pouco, né? Eu acho. Eu não tenho nenhum direito de achar, quer dizer, tenho direito como cidadã só. Sim. Nem conheço o Moro, mas se ele esperasse um pouco, talvez... Porque já estava vindo da crise da saúde, né? Já tinha trocado o ministro da Saúde. Agora... Dica. Tá escuro a minha imagem? Estou achando tão escuro. Tá escuro ou tá bom? Não. A minha... Mudou a cor, mudou realmente. Acho que mudou a luz externa. Melhorou, clareou agora. Clareou? Isso, vai, aí tá melhor. Não, antes. Antes, eu não sei mexer. Mais. Aí, mais. Não tem uma hora que você mexe, fica mais claro. Fica melhor. Agora melhorou. Aí, já está mais claro. É tudo muito estranho, porque ele diz, não vou mais admitir interferência. Essa fala do Bolsonaro vai dar pano para manga, sabia? Porque a gente vai ficar rolando com ela até ver o que ele... até encontrá-lo para esclarecer, né? Pois é, também como acho. ele não vai fazer uma live comigo aqui para esclarecer, eu vou ter que ficar pensando sobre ela. Eu não gosto muito de comentar política, tal, né? Mas às vezes o próprio presidente ele reforça as coisas, né? Quando ele, no pronunciamento, no dia que o Moro saiu, ele falou: olha, eu queria mesmo, eu quero poder ligar para a polícia, para o delegado, eu quero relatórios. Então ele acaba confirmando, né? Então a gente fica meio sem entender, né? O que ele quer dizer com isso? Aliás, eu acho que a comunicação para nós, a comunicação do Bolsonaro não é das melhores, né? Quando ele fala, é sempre uma confusão. Ele não é muito... Ele não tem o dom da comunicação, né, realmente. Esse dom ele não tem, né? E ele fica muito nervoso também, né? Ele mistura, ele fala de vários assuntos e tal. E aí todo mundo especula, mas enfim, vamos esperar. Ele falou que amanhã faz a nomeação do novo diretor-geral. Diretor-geral. E fake news não é crime? Você falou isso? Não. O crime fake news, o que é fake news, né? Notícia falsa, né? Agora, não é qualquer fake news é crime. Não está tipificado no Código Penal. Uma fake news pode vir a caracterizar uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Agora, instaurar um inquérito para pôr a fake news, ministro do Supremo, tem que ser técnicos. Usar uma palavra em inglês, americana, né? Não significa nada. Ameaças ao Supremo. Que tipo de ameaça o Supremo, o prédio do Supremo, a instituição do Supremo, não pode, tem que ser técnico.
Você viu o Procurador-Geral da República, quando instaurou o inquérito, para apurar o crime A, B, C, D, tudo bonitinho, né? Não pode ficar uma coisa tão aberta e, enfim. Então, tudo gera insegurança jurídica que contribui também para todas as crises que a gente tem, né? É verdade. Enfim, vamos torcer para a gente sair dessa, né? Da crise, sair dessa epidemia sanitária, sair dessa crise política e crescer, né? Porque a gente quer trabalhar, quer ter o país melhor. Claro, tô vendo aqui um amigo de Santos, o Fábio, a Renata aqui de São Paulo, um monte de gente participando aqui. É o que a gente quer, né, Helena? Todo mundo quer o bem do país. Então, se fosse cumprida direitinho as leis, sabe? Não estou falando do presidente, mas sem pessoalidade. Pensa tecnicamente, vamos ser profissional, gente. Vamos se espelhar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, onde as coisas funcionam. Nós somos um país com tanta riqueza, com tanta capacidade, potencialidade de ser uma grande nação. Agora ficam essa briga política um com o outro, deputados, um vem xingar o outro no Twitter. Eu não acho isso legal, sabe? A gente tem que acalmar um pouquinho, vamos pensar no futuro do Brasil. É uma coisa que é importante que eu vou aproveitar para falar do fundão eleitoral. Meu 3 Deus. bilhões! Para que gastar 3 bilhões com campanha política? Francamente, né? O próprio presidente se elegeu com pouquíssimo dinheiro, não teve tempo de televisão e foi eleito, né? Isso mostra o quê? Que não precisa de tanto dinheiro público. Com as redes sociais é possível se eleger. Aqui em São Paulo, os deputados estaduais, os mais votados, né, em primeiro lugar a Janaína Pascoal e o segundo Arthur Duval, não fizeram uso de R$ 1 de verba pública. Então a gente está em outra era. Então é totalmente possível. A votação da Janaína foi um absurdo de expressiva, né? Mais de 2 milhões, né? O Arthur, acho que teve 300 mil, 600 mil, não sei, também muito expressiva. Então não há mais necessidade de um país tão assim, pobre entre aspas, né? Que eu não acho que nós sejamos pobres, somos um país rico, mas temos tanta miséria, um PIB tão baixo e gastar 3 bilhões com santinho. Não tem sentido. Não dá. Não tem sentido. É um absurdo, é um roubo, é um crime. Sim, pode não estar tipificado no Código Penal, mas é um crime. Falando assim, né? Uma pessoa sem ser da área jurídica pode falar, né? Eu posso, você não, porque seria uma... Mas não é um crime, porque é o que usualmente a gente fala, né? Fazer isso é um crime. É claro que esse crime está entre aspas, mas é um absurdo num país pobre, num país que tem tanta gente abaixo da linha da pobreza, num país que vai enfrentar uma crise econômica monstruosa quando essa epidemia tiver uma coisa descendente, né? Quando puder abrir. Hoje eu vi entrevista do secretário municipal de São Paulo falando que maio vai ser o mês mais difícil. Quer dizer, olha, toda hora vai ter um tempo mais difícil. Então, junho, julho vai ser um momento da economia dramático. Meu Deus, e fica essa crise política, mas vamos tocar o nosso barco. Sim, temos que tocar. Acreditando e fazendo o jeito, né? O jeito correto de fazer as coisas. Exatamente. Doutora Tameia Danelon, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua entrevista, tá bom? Eu que agradeço. Imagina. E depois, amanhã ou depois, assim que o Gustavo me entregar o vídeo, eu vou subir para o YouTube, tá bom? Bacana, a gente compartilha. Muito obrigada, foi um grande prazer. Muito obrigada.